Então, aí ele vai fazer uma análise na agência. Porque o que acontece em alguns casos, tá? No nosso dia a dia. Todo mundo casa com o intuito de constituir a família e viver para sempre, vamos dizer assim. Sim. E no meio do caminho acontece, às vezes, o divórcio. Sim. E trazendo para a esfera do divórcio, vamos dizer que foi 50% e 50%, tá? Então, uma cota à parte do financiamento, 50% o esposo e 50% a esposa. Exato. Como que fica, Felipe, essa questão? Fica da seguinte forma: o esposo não quer mais continuar no imóvel e a esposa falou, não, eu compro a sua parte. Perfeito. O que acontece? Peguei inúmeros casos desses. Então, a esposa, ela precisa, óbvio, ter a renda suscetível para complementar e cobrir os 50% do esposo, absorver, tá? Aquele saldo devedor. Isso, então, isso é você vai precisar ir na agência e falar, ó, eu quero fazer análise da cota parte do outro participante. Então, é isso que é feito. Aí você já abriu um parênteses para mim. Só quem faz, se tratando de Caixa Econômica Federal, quando é a agência. A correspondente não faz. Não, mas é a agência, tá? E você não... Quando a gente fala de agência, de banco, principalmente os estatais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, a gente sabe que tem, na minha visão, eu acho que o Brasil concorda comigo nisso, uma depreciação da qualidade do atendimento. Você acha que o cliente consegue fazer isso de uma forma, digamos assim, tranquila, ou ele sofre para fazer esse serviço? Não à toa existe a correspondência bancária. Tá. Então, hoje, por que existe o correspondente bancário? O correspondente bancário, ele é um braço a mais da Caixa. Nós sabemos que a Caixa, por ser um banco público, ele atua em outras vertentes que dominam a questão econômica do país. Muitas frentes populares, Muitas. né? Então, assim, hoje a meta principal dentro de uma agência não é só fazer o habitacional, que é o famoso financiamento. A agência tem muitas outras coisas, por exemplo, seguros, benefícios do governo, então tudo sobrecai em cima da Caixa. Por conta disso, a importância do correspondente. E aí o que acontece? Quando um cliente ele vai direto na agência, possa ser que ele até consiga fazer, só que a demanda de tempo vai ser totalmente diferente. A dinâmica de trabalho do correspondente é no financiamento. Então, o correspondente ele vai dar uma ênfase em um trabalho com respaldo mais rápido. Já o gerente, ele possa sim ser que dê, assim, a grande maioria indica correspondente, tá? Mas a dinâmica dele, se eles forem fazer esse contrato, vai demorar um pouco mais por conta da demanda interna da agência. E muda alguma coisa para o cliente? Não muda nada. O cliente paga mais caro porque está fazendo Não muda nada porque não é cobrado para fazer financiamento, né? Vetado, não pode ser cobrado, tá? Existe lei para isso. Existe lei para isso. Então, assim, só que a questão de sistematização, liberação de crédito é a mesma coisa. Por quê? O nosso sistema como correspondente é o mesmo sistema do gerente, vamos dizer assim. Nós acessamos, temos acessos direto dentro do sistema Caixa. Então, eu já fui correspondente, tá? Mas eu, na época, 10 anos atrás, corri. Mas quando eu abri a corretagem de consórcio, eu abri também... Pensando nisso. Eu me cadastrei na Caixa, eu me tornei um correspondente. Aí quando você viu um monte de sistema para abrir... Eu falei, esse negócio de financiamento é coisa de doido. Mas eu não fui mexer com financiamento, muito porque eu percebi que para o cliente era pior para negociar com uma pessoa, para o cliente é pior ele negociar com alguém que tem os dois. Porque em vez de levar solução, você acaba levando dúvida. Porque você fala para o cliente, olha, o consórciozinho, o financiamento é assim. Quando você foca só em consórcio, você apresenta o melhor de consórcio. Com certeza. Aí o outro que você... Por exemplo, nós dois podemos estar concorrendo do mesmo cliente. O Natan vai ser o nosso cliente. Aí ele está em dúvida entre fazer consórcio e fazer financiamento. Então ele vem num especialista em consórcio e extrai o melhor do consórcio. Com certeza. E vai na especialista em financiamento e extrai o melhor do financiamento. E vai analisar o melhor momento, o que ele precisa... Porque toma a decisão dele. Eu digo que o consórcio ele é ótimo quando você entende, você procura um especialista. Exato. E você faz algo programado. E já o financiamento é para o cliente imediatista. Ele precisa para hoje. Na verdade, às vezes para ontem. Tem o consórcio que você também consegue para hoje, só que assim, o financiamento, ele é muito pro... eu preciso entrar no imóvel e... Sim. Sabe como eu vejo? Eu vejo que
é que o financiamento vende mais que consórcio. Bom, por que financiamento vende mais que consórcio? Tem a educação financeira também, né? E porque atende o que você acabou de falar. Então, o que vende mais no Brasil, gente? Financiamento ou consórcio? Vende mais financiamento. Sim. Pelo simples fato do financiamento entregar na hora, acabou. Sim. Ponto e acabou. O consórcio, na minha visão, não é nem minha visão, é um fato. Ele é um produto periférico ao financiamento. E o consórcio, inclusive, ele sente todos os reflexos do financiamento. Sim. Por exemplo, eu falo isso para muitos clientes, eu vou até dar uma dica para vocês. Você sabe como é que eu sei quando o financiamento está bom ou ruim? Pelo consórcio, pela média de lance do consórcio. Por exemplo, a gente vive um momento em que as médias de lance dos consórcios estão altas. E as médias de lances estão altas em consórcio por reflexo do mercado do financiamento. É um efeito dominó, né? É um efeito Vamos dominó, assim. Porque ninguém vai dar lance alto em consórcio porque quer. Tá entendendo? O cliente não vem... Porque quanto menos ele der o lance, melhor para ele. Menos descapitaliza, né? Tudo é melhor. Então o cliente não vem dar 50% de lance em um consórcio, 60% de lance em um consórcio, porque ele é o Silvio Santos e ele fala, eu vou dar lá, vou. Ah, o imóvel é 1 milhão? Vou dar 500 mil lá de lance. Não, ele queria não dar lance nenhum. Ele queria contemplar com 100 mil, com 200 mil. Quando o lance de consórcio está alto, Daiane, é porque o financiamento. Porque assim, muita gente não sabe, mas o financiamento não diz para o mercado, os bancos não dizem para o mercado que eles não têm dinheiro. Não existe isso. Até porque senão o banco ele funciona com que as pessoas injetam, né? Então é assim que o banco funciona. Exato, ele nunca declara. Então é que as pessoas não sabem. Como é que ele equaliza isso? Quando ele tem pouca reserva, ele aumenta a taxa de juros e ele aumenta a exigência da análise de crédito. Eu vou abrir até um adendo nisso que você está falando para frisar um ponto. Não sei se você vai lembrar, quando tivemos lá um tempo atrás, o mercado imobiliário ele sofreu devido consequências do que teve nos Estados Unidos. Logo em seguida nós sofremos também aqui. Lá em 2008. Isso. Já se vão 16 anos. E depois disso também teve toda vez que tem alguma notícia, então o banco tal vai fazer saque nas poupanças. Ok. Teve essa notícia... Isso pelo mundo, né? Não necessariamente no Brasil. E aí teve essa notícia, o que o pessoal fez? Saiu sacando todo o valor da poupança. Tirando reserva do banco. E aí o que acontece? O SBPE, já respondendo o que você me perguntou no início, a diferença do Minha Casa Minha Vida pelo SBPE, o que é o SBPE? É o Fundo da Poupança, que é o Sistema Brasileiro de Poupança. Ok. Então, o que acontece? O banco, ele trabalha... Essa é a sigla, Sistema Brasileiro de Poupança. Isso. O SBP é isso aí. Então, o que é? Significa que o banco ele trabalha com financiamento das verbas da poupança. Então, isso que você trouxe é muito interessante. Então, se o cliente ele for lá, todo mundo resolver sacar os valores das poupanças que tem na Caixa, quanto que a Caixa tem para liberar de financiamento? Menos recursos. Menos recursos ou até zero.